Programa Letras para a Alma. Apresentação: Alese. Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Letras para a Alma, uma realização da Alese, Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe, sendo transmitido pela Rádio Brasil Espírita no ar há 11 anos, iluminando consciências. Também sendo transmitido pelas redes sociais da emissora e retransmitido pela TV Secal de Florianópolis. Um abraço a todos os internautas da Rádio Brasil Espírita e também os internautas da Alese. A linha temática do mês de agosto é Solidários Seremos União. Separados um dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. E nessa linha temática, também é comemorado o nascimento de Bezerra de Menezes, que aconteceu em 29 de agosto de 1931, mês em que nós tivemos o nascimento de Bezerra de Menezes. E dentre a data comemorativa do mês de agosto, nós temos que no dia 1º de agosto de 1865, aparece a primeira edição de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O tema do nosso programa da noite de hoje é Solidários Seremos União. É um tema bastante abrangente e que nós teremos dois convidados aqui, que nesse momento eu já vou convidar aqui o nosso irmão Kelpis Vasconcelos. Ele é vice-presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espírita, juiz de direito em João Pessoa, palestrante e articulista espírita. Também trabalhador da Associação Espírita Caridade em Ação. Boa noite, Kelpis. Seja bem-vindo. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos os ouvintes. Uma enorme satisfação estar de volta aqui neste programa, né, que traz tantas luzes e tanto esclarecimento para as pessoas. Muito bem. Também convidar o nosso irmão Nelson Tavares. Nelson, ele é psicólogo transpessoal, natural do Rio de Janeiro, hoje reside na Ilha da Madeira, Portugal. É facilitador, coordenador do Centro Cultural Espírita do Funchal. E em Lisboa, trabalhou e ainda continua trabalhando na Associação Casa dos Humildes, onde desenvolve um trabalho online nesta casa. Muito boa noite, Nelson. Boa noite, Kelps. Boa noite, Balbino. Boa noite, amigos da Alese, da Rádio Brasil Espírita, de Santa Catarina, todos que estão transmitindo. É um prazer, uma felicidade estar aqui. Que a gente possa trocar um pouco, falar de Jesus, de doutrina espírita, nessa noite de hoje. Muito bem. Só fazendo uma observação, dizer que a Ilha da Madeira faz parte do país Portugal. É isso mesmo, Nelson? Exatamente. A gente está numa ilhazinha aqui na costa africana, um pouquinho mais próximo do Brasil, mas a gente tem independência, entre aspas, é uma região autônoma, mas pertencemos a Ilha da Madeira pertence a Portugal. Muito bem. E eu falo aqui diretamente de Aracaju, quer dizer, o que é que a internet não faz? Une 3 pessoas totalmente distantes uma da outra, Aracaju, João Pessoa, Ilha da Madeira, no Funchal. Estamos aqui realizando esse programa maravilhoso. Bom, vamos iniciar o nosso programa, então, fazendo a primeira pergunta para o nosso irmão Kelpis. Kelpis, nos tempos atuais, em que se vê uma grande polarização na sociedade, muita intolerância, como deve ser o comportamento dos espíritas nesse momento de polarização na sociedade? Alberto, realmente é uma situação, digamos, generalizada, né? Na sociedade, não diria apenas no Brasil, quero crer que em boa parte do mundo assim estejamos, né? Uma grande polarização, né? Política, ideológica, em todos os aspectos. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas percam um pouco esse autocontrole, né? E principalmente com o avanço das redes sociais, as pessoas se comunicando livremente, postando seus pensamentos sem muitos freios, né? Porque as redes sociais
impede que a pessoa, muitas vezes, tenha o freio necessário para dizer aquilo que pensa, né? Uma coisa é estarmos diante um do outro, conversando, e muitas vezes, até por educação, por delicadeza, por gentileza, nós conseguimos, muitas vezes, essa, digamos assim, essa flexibilidade das nossas ideias, né, sem entrar em confronto direto. Nas redes sociais, não. Parece que nas redes sociais as pessoas esquecem que tem um interlocutor do outro lado e finda magoando, ferindo, ofendendo, agredindo, e isso se tornando cada vez mais forte, né, na nossa sociedade. E aí nós passamos todo esse período agora de pandemia, afastados, né, uns dos outros, né, reclusos das nossas residências, nossos lares, e aí fortaleceu ainda mais essas comunicações virtuais. O que a gente tem visto muito é exatamente essa intolerância, essa agressividade, muitas vezes até gratuita, né? E gerando conflitos e gerando, evidentemente, situações que podem gerar não apenas aqueles conflitos interpessoais, mas conflitos mais generalizados. E aí, o papel do espírita, a meu ver, deve ser sempre um papel de mais compromisso com a verdade, mas compromisso com a tolerância, compromisso com a paz, né? O verdadeiro espírita, sabemos, né, pela doutrina espírita, né, por Allan Kardec, que é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações, né? Todos nós, imperfeitos que somos, evidentemente, temos essas nossas, digamos assim, falhas morais, mas a gente precisa exercer um controle maior da nossa própria atividade, nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, para que possamos vivenciar um mundo mais tranquilo, um mundo de paz, um mundo de mais sapiência, mais tolerância, né? O espírita tem por natureza, ou deveria ter por natureza, esse culto à paz, o culto à amizade, o culto ao amor. Não é fácil, todos nós sabemos, né, o quanto é difícil para cada um de nós controlar as nossas más inclinações, os nossos ímpetos, as nossas forças interiores, vamos dizer assim, mas esse esforço é necessário. O espírito precisa realmente evitar se envolver muito diretamente, evitar se envolver muito de perto esses conflitos e buscar, ao contrário, pacificar aqueles que estão ao seu redor, né? Se cada um de nós conseguir agir dessa forma ou se comportar dessa forma, basta a gente ver aquele livro, aquela obra Sinal Verde, né, de André Luiz, né, em que ele Conduta Espírita, perdão, Conduta Espírita, em que ele dá todo um roteiro de como se deve comportar o espírito em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na escola, na rua, no restaurante, em qualquer ambiente em que se esteja. A gente precisa estudar e buscar pôr em prática esse tipo de conduta, que é o que realmente se espera de cada um de nós. Tentemos e busquemos cada vez mais esse esforço por conseguir. Muito bem. Nelson, quer complementar alguma coisa? Quero sim. Eu quero te falar uma coisa bem interessante sobre conflitos. O que acontece? Sempre há ainda e sempre vai haver os conflitos. Basta a gente sair na rua, que sempre vai haver alguém brigando ali, uma discussão aqui lá, um xingamento. A gente não precisa fazer muito esforço para ver problema na rua.
não é verdade? E aí é o que o Kelps falou. Qual é a nossa postura frente a essa situação? Será que a gente vai lá e fica vibrando, entrando nesse magnetismo naquela situação, fomentando, alimentando aquela questão? Ou será que a postura é, nesse momento, fisicamente falando, na rua, quando a gente sai, como é que a gente age nesse momento? Será que a gente entra em oração? Será que a gente tenta se conectar com o alto nesse momento e vibrar positivamente para, de alguma forma, resolver aquele conflito, nem que seja imediatamente? Ponto. Agora, se a gente parar para pensar com esse advento da internet, como o Kelps falou no início, o que acaba acontecendo? Acaba que a gente abre uma porta para o mundo dentro da nossa casa. E a partir desse instante, os conflitos da rua passam a estar na internet o tempo inteiro. Então, o que mais tem hoje em dia é briga na internet. E aí cabe a nós, a nossa postura, o que a gente compartilha. Será que a gente está perdendo o nosso tempo, vendo 1 hora da confusão lá, do time de futebol, da política, do fulaninho da mídia que está xingando o outro, que cancelou o cicrano? Ou será que a gente está investindo essa mesma hora, olhando para nós, nessa forma, nesse processo evolutivo, buscando, por exemplo, estar 1 hora aqui compartilhando conosco, assistindo um programa, refletindo sobre questões mais profundas do nosso eu, que podem, de alguma forma, nos acrescentar e nos ajudar nesse processo de crescimento. E aí que é o grande diferencial. A internet está aí, mas como é que a gente utiliza ela? Será que a gente está utilizando, nós espíritas, para ficar vibrando negativamente ou positivamente? E aí vem o que o Kelps falou. É uma questão de escolha, de esforço e daquele vigiar e constante. Que a gente tem que estar, de alguma forma, vivendo no mundo, com o pé no chão, encarnado aqui, vivenciando essas experiências que são necessárias de viver, mas dentro do possível conectado com o alto, com isso que nos fortalece e nos abastece para vivenciar e dar o passo a passo aqui nesse dia a dia. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, Nelson, a próxima pergunta vai ser para você, e querendo fazer a seguinte pergunta: como podemos nos unir apesar de nossas diferenças? Como podemos nos unir apesar das nossas diferenças? Respeitando as nossas diferenças. Como a gente tem dificuldade de respeitar a diferença, as nossas diferenças. A gente normalmente tem aquele discurso assim, em nome da verdade, porque a minha verdade é a verdade verdadeira, né? Brincando aqui, a verdade verdadeira. Só que, na verdade, cada um tem uma verdade, cada um tem uma visão de mundo, de vida, cada um tem um processo, uma experiência, uma caminhada. Mas a gente tem uma enorme dificuldade em respeitar o próximo. Normalmente a gente quer o quê? A gente quer impor nossa verdade, quase quer fazer que o outro engula, porque eu estou certo e o mundo está errado. E aí, de alguma forma, se ele não engolir, a gente se afasta, a gente tem essa tendência, e ainda acha ruim, porque eu estou certo e o outro está errado. E isso indica, de alguma forma, o nosso retrato enquanto seres humanos ainda, enquanto espíritos aqui encarnados, com essa falta do respeito em relação ao próximo, que apesar das diferenças que existem, e sempre vão existir, até porque, se a gente parar para olhar, não sei, aqui a gente está se conhecendo agora, o Balbino, o Kelps, mas eu posso sempre falar por mim, mas o Nelson de hoje não é o Nelson de alguns anos atrás. Que a gente estava até conversando aqui, a chegada da doutrina espírita, o Balbino estava falando. Então, o nosso ponto de vista hoje, muito provavelmente, eu posso dizer por mim, é um ponto de vista totalmente diferente do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, a questão é, como é que eu vou respeitar essas diferenças desse nosso irmão que hoje está vibrando diferente do que nós, que tem um outro ponto de vista, tem uma outra forma de pensar? Eu não estou falando só no aspecto religioso, estou falando no dia a dia, exatamente nesses conflitos que o Kelps estava falando ainda há pouco. Como lidar com os conflitos, com um modo de pensar diferente, respeitando o próximo como ele é, porque ele é da maneira que ele consegue ser. O próximo sempre vai doar para nós o melhor dele, ou não, depende da intenção. Mas pronto, às vezes o que acontece é que a gente espera demais do próximo, a gente quer que o próximo seja de uma maneira que, infelizmente, ele não consegue nos dar. É o que eu digo sempre, às vezes a gente para na frente de um coqueiro e fica balançando ele, e olhando para cima esperando que caia uma melancia. Mas se vai cair alguma coisa, vai cair um coco. E a gente não consegue entender, muitas vezes, essas diferenças e não respeita e força uma situação. Então, a grande diferença, eu acho que a grande
chamada que a doutrina espírita pode nos colocar aqui, principalmente com essa frase inicial que o Balbino nos trouxe, de Emmanuel, é aquela velha história que unidos venceremos. E a gente tem que ter um esforço para respeitar o próximo, sendo o próximo nosso irmão, apesar das nossas diferenças. Porque sempre houve, tem hoje e sempre vai haver as diferenças. É fácil a gente aqui, nesse meio espírita, um meio afim, um meio que nós nos damos muito bem. Naturalmente, a conversa flui, a coisa corre muito, muito, muito fácil. Mas quando é lá no ambiente de trabalho que tem aquele fulano que pensa diferente, na família, às vezes, o nosso primo, o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso parente, que também tem uma outra linha de pensamento, de conduta, é aí que é a grande diferença. É aí que é a grande demonstração como é que a gente vai agir nesse relacionamento com o mundo. E não saindo um pouco dessa nossa bolha, que é natural que a gente vai buscar espíritos afins, pessoas que compartilham com nossos valores, com os nossos pensamentos, né? Inclusive, o Kelps, quer complementar? Isso daí, só excelente a exposição aí de Nelson, né? Lembrando que exatamente na nossa família, né, a gente sabe pela doutrina espírita que estão ali exatamente aqueles espíritos que provavelmente têm débitos, né, do pretérito, que estão justamente juntos novamente naquele mesmo círculo familiar para uma regeneração dessas almas, né? Resgate, às vezes é resgate. Esses conflitos já existem, ó, desde séculos, milênios, talvez, né? E aí estamos vivenciando um momento da humanidade, né? Principalmente, aí eu insisto muito nisso, por conta das redes sociais, né? Isso permite realmente uma comunicação em tempo real, né, com todo mundo, e aí tende realmente a fortalecer ainda mais esses conflitos. Se a gente não tiver o cuidado necessário, se a gente não estiver atento, finda a gente recrudescendo essa desunião, né, desses espíritos que vêm de ali outras encarnações, né? E aí a questão da intolerância política, intolerância religiosa, intolerância por qualquer outro tipo de Diferença. postura, qualquer tipo de diferença que exista entre essas pessoas, né? Então é preciso realmente a gente fortalecer, né, buscar essa união, né? E vai exatamente ao encontro dessa mensagem belíssima que é do Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra de Menezes, a mensagem de união, né? Que serve justamente de mote para esse nosso encontro aqui, né? Solidários seremos união. A gente tem que ser solidário com o outro. E ser solidário é também respeitar, principalmente, a opinião, a vontade, a escolha, né? Enfim, a postura do outro. Inclusive, gostaria de convidar todos os internautas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que possam, através do nosso chat fazer perguntas, como fez aqui a Thelma. Ela não fez uma pergunta, ela fez uma colocação. Thelma Maria Santos Machado, nossa irmã Thelma, ela escreveu o seguinte: a pluralidade de ideias e de opiniões é importante. Ocorre que deve estar atrelado ao respeito. Ela fez essa colocação. E uma coisa bastante interessante, escutando o que o Nelson estava falando, é a questão da sabedoria, né, Nelson? Eu acho que nesse momento aí a gente tem que utilizar da sabedoria, que a gente aprende tanto dentro do Espiritismo a respeitar o próximo, a tantos ensinamentos que nós aprendemos dentro do Espiritismo, e através dessa quantidade de ensinamento, trabalhar a sabedoria, para que nós possamos ser sábios e poder, justamente, talvez até entender aonde começa a nossa verdade e onde termina. Porque muitas vezes a gente defende um ponto de vista que muitas vezes não pode nem ser verdade. Ainda tem esse detalhe, né? Exatamente. Não, é interessante isso que você falou, Albino, porque o que acontece? A gente, de alguma forma, aqui na doutrina espírita, tem essa bênção, eu não sei como falar de outra forma, que essa informação, essa reflexão aprofundada, que de alguma forma balança, mexe com toda essa estrutura, toda essa nossa base de valores,
e traz essa sabedoria que você falou. Mas entre ter o conteúdo conceitual e colocar ele na prática, aí que é o grande desafio. Porque é muito fácil aqui, a gente lê livros belíssimos e se emociona, e quando a gente está aqui dando uma palestra, conversando num programa, batendo um papo, tudo funciona de mil maravilhas. Agora, na prática, no dia a dia, como o Kelps falou, é lá com a família, com aquele espírito resgate, que é o nosso amigo inimigo de outra encarnação, que tem ali um conflito natural e as coisas não andam muito bem, é no ambiente de trabalho, que tem aquele atrito com aquele fulano, é com o vizinho, e aí a gente tem que utilizar exatamente como o Balbino falou, a sabedoria, colocar na prática tudo isso que a gente aprende aqui e colocar em exercício para o nosso crescimento, porque às vezes a gente fala tanto. E outro dia eu vou até compartilhar com vocês. Outro dia eu estava escutando uma palestra de 2010, não tinha nem vídeo, era palestra em CD gravada ainda, estava escutando. Aí eu fiquei assim pensando, compartilhando com vocês, falei assim, nossa, já tem 12 anos eu não conseguia, e eu estava me escutando uma palestra que eu dei, eu ainda não consegui colocar na prática isso aqui, não é tão difícil assim, era uma questão, pronto, que tinha que ter um esforço, mas a gente às vezes vai postergando, é o nosso jeito, é a nossa maneira, e a gente tem uma dificuldade ainda de colocar na prática os preceitos que a gente já sabe. Essa proposta que o Cristo nos trouxe, eu acredito aqui que no nosso meio espírita, não é mais dúvida para ninguém. A gente já sabe, mas ainda assim é difícil. E tem que ter o nosso esforço, tem que ter a vigilância, tem que ter o trabalho e estar sempre atento. Porque senão, se deixar, não sei vocês, mas se deixar a vida levar, pronto. Aí cai no mundão e quando vê já está envolvido negativamente. É E essa que é a verdade. questão, né, Alberto? Já me antecipando aqui, onde entra a nossa responsabilidade enquanto espíritas, não é? Porque tem aquele velho ditado: a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Uma coisa Perfeito. é errarmos por total ignorância das consequências dos nossos atos. Outra coisa é errar sabendo que está errando, né? Ou pelo menos tendo um mínimo de noção, né? Um mínimo de informação necessária para que a gente possa fazer as nossas escolhas de forma mais acertada, né? Então, isso aí aumenta muito a nossa responsabilidade, porque a cobrança virá, né? Como diz o ditado, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. É verdade. É verdade. Kelps, neste mês de agosto, em que é comemorado o aniversário, o nascimento de Dr. Bezerra de Menezes, qual o principal legado que ele deixou para o movimento espírita? Nossa, é um legado tão abrangente, né? Porque ele nos deixou, primeiro, o exemplo de vida dele, né? Enquanto médico, foi nominado médico dos pobres, uma pessoa que vivenciou na sua existência, nessa sua última existência aqui na Terra, a verdadeira caridade, né? O verdadeiro amor pelo próximo, né? Um médico que não media esforços por ajudar as pessoas necessitadas, às vezes privando até do necessário para si, para atender aos demais, né? E aí, esse exemplo, por si só, até já seria suficiente para ter nele uma grande referência moral para todos aqueles que são espíritas e, evidentemente, para todos aqueles que conheçam da sua história, da sua conduta. Ele também foi presidente da nossa Federação Espírita Brasileira, né? Foi o segundo presidente e morreu nessa condição quando ele desencarnou no ano de 1900. Ele exercia a presidência da Federação Espírita Brasileira e exerceu um papel importantíssimo naquela fase de implementação do movimento espírita aqui no Brasil, né, de solidificação da doutrina aqui no nosso país. Ele teve um papel muito importante, principalmente na
postura dele de defender principalmente o aspecto religioso da doutrina. Sabemos do tríplice aspecto, né? Religião, ciência, filosofia. Havia na época havia muitos trabalhadores espíritas que defendiam a preponderância do aspecto científico da doutrina. E ele, com muita firmeza e muito amor, ele conseguiu fazer prevalecer o seu entendimento de que o aspecto religioso não poderia ser afastado, alijado da doutrina. E eu tenho certeza que isso daí foi o que fez o diferencial para que a doutrina espírita se consolidasse, se firmasse aqui no nosso país, como esse manancial que ela é, de fato, né, de amparo, de auxílio, de consolo, de ajuda que nós prestamos, né, enquanto atuantes nas casas espíritas para aqueles que são mais necessitados. Né? Quando Bezerra desencarnou, né, nas suas biografias é relatado, né, que depois, quando foi comemorado os 50 anos, né, no plano espiritual de seu retorno à pátria espiritual, foi feita uma homenagem a ele, né, uma espécie de uma solenidade no plano espiritual, a qual o nosso querido médium Chico Xavier compareceu em desdobramento espiritual. Ele recebe a visita de 2 mensageiras de Maria, anunciando para ele que ele teria já autorização para habitar mundos mais elevados. E aí, ele, muito emocionado e gratificado por aquela mensagem, ele devolve, né, um pedido a Maria, né, por intermédio dessas mensageiras, para que elas intercedam para que ele pudesse permanecer mais tempo aqui na Terra, porque ele ainda tinha vinculado ao nosso planeta, porque ele ainda tinha muito a ajudar. Enquanto tivesse pessoas aqui necessitando da ajuda dele, ele preferia aqui permanecer. E aí essas mensageiras vão e retornam com o aval de Maria, para que ele permanecesse aqui pelo tempo que ele necessitasse para exercer a sua tarefa. Então vejam que alma nobre, que alma elevada que tivemos a oportunidade de ter aqui conosco, nos trazendo tantas lições de vida, tantas lições morais que servem para todos nós. E sem falar em toda a sua obra no plano espiritual, de auxílio, de amparo, né, de orientação às casas espíritas. A Federação Espírita Brasileira ainda permanece no plano espiritual como um dos timoneiros, né, dessa nossa doutrina aqui. Então, com certeza, Dr. Bezerra de Menezes, só me engano, são 191 anos de seu nascimento, ele, com certeza, tem um papel extremamente relevante para todos nós. Muito bem. Nelson, tem uma coisa que queira acrescentar? Não. Só escutando e aprendendo um pouco mais aqui com o Kelps. Muito bem. Nelson, como ser... É uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte: eu não gosto de uma pessoa, eu não tenho afinidade com a pessoa, eu não gosto dela, não tenho afinidade, mas existe um momento que às vezes eu tenho que ser solidário. Como exercer essa solidariedade com essa pessoa que, a princípio, eu não gosto dela? É como não tem aquele a gente não se afina, a gente não se bate, a gente sempre fala assim. Então, como trabalhar essa solidariedade para ajudar essa pessoa? Interessante, vou até complementar essa sua pergunta. Eu acho que não é nem ajudar essa pessoa e nos ajudar também. Porque, de alguma forma, esse atrito que, quando existe, é uma via de mão dupla, né? Sim. Quando não bate,
quando a vibração, quando a gente não gosta da pessoa, isso é natural, é normal. É sempre importante a gente lembrar isso, que é muito aquela síndrome do anjinho, que no aspecto religioso, não só na doutrina espírita, que as pessoas, quando têm contato com os ensinamentos do Cristo, e com toda a pureza, e com toda a elevação espiritual, é meio que todo mundo quer virar Jesus ontem já. Já olha no relógio e fala, opa, quero virar Jesus. Então, eu tenho que amar todos, eu tenho que vibrar positivamente. É verdade, a gente tem que... Mas calma lá, vamos nos reconhecer o estado que a gente está. Ainda há essa animosidade natural, ainda acontece para muitos de nós, para não dizer a maioria, nós espíritos orgulhosos e egoístas, no mundo de prova e expiação, a gente não está aqui por acaso. Acredito que nós ainda, digo por mim sempre, não sou missionário, digamos que não estou num nível muito, não estou não, com certeza não estou nessa diferença, nesse gap, nessa distância muito distante ainda da perfeição dos espíritos perfeitos. Então essa animosidade ainda faz parte da nossa realidade. Muito bem. Ok. Pontuado isso, nos aceitando, nos reconhecendo nessa troca com o próximo e que essas diferenças existem, como é que eu posso agir da melhor maneira? Aí a gente vai para Jesus. É fazer o próximo que gostaria que fizesse conosco. E aí, o que acontece? Ainda assim, a gente repete muito essa frase, já está aqui decorado de cabeça, mas na hora ali do vamos ver, a gente esquece. Ou a gente finge que não vê. E, peraí, como é que eu vou agir com o outro literalmente da maneira que eu gostaria que agisse comigo? Como é que eu vou amar o diferente? Lembra da proposta? Amar os inimigos? Quando eu falo amar os inimigos, não estou entrando a nível sentimental, estou entrando a nível comportamental. Porque o desafio aqui é o seguinte, vamos lá. Amar o inimigo, eu não estou exigindo o amor, o inimigo, o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, pela minha mãe, ok? Não estou falando desse nível de sentimento. Mas a partir do momento que eu estou agindo com o próximo, estou tendo um comportamento da melhor forma possível com esse irmão, porque ele é um irmão, eu já reconheço que ele é filho do mesmo pai, como eu, tem os mesmos direitos, apesar das nossas diferenças, eu vou agir com ele como eu gostaria que ele agisse comigo. E isso eu acredito que também é uma forma de amar, mas um amar no formato comportamental. É ser com o próximo como eu gostaria de que fosse comigo mesmo. Porque a nível de sentimento, isso ainda foge ao nosso controle. Mas o comportamento, nós temos o controle total. Eu posso não gostar da pessoa, posso não ir com a cara dela. Pode, apesar do que for que a pessoa me fez de mal, seja o que for. Mas ainda assim eu posso desejar o bem, eu posso desejar o melhor para aquela pessoa. Como Jesus, no momento final, derradeiro, ele vira sendo crucificado e fala, Pai, perdoa esses irmãos que não sabem o que fazem. De maneira nenhuma ele estava ali querendo desejar o mal, vingança, o que é que seja. Então, ser solidário nesse instante com o próximo, apesar das nossas diferenças, apesar da vibração que não bate, apesar da pessoa não gostar da gente, a gente não gostar da pessoa, e dentro da nossa caminhada, eu digo nessa encarnação e não só nas outras também, a gente vem criando muito atrito por aí, vem brigando muito. E às vezes são briguinhas pequenas, mas às vezes são brigas aquelas que a gente não se fala com fulano há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Normalmente, sabe o que acontece? Na próxima, a gente volta na família de novo. Para quê? Para aprender a amar. Para aprender a corrigir, a de alguma forma nos aproximar dessas diferenças que existiram, existem e ainda vão existir por muito tempo. Porque, como a gente estava a falar aqui, existem pontos de vista diferentes, existem fases, momentos diferentes, interpretações diferentes. Estamos todos caminhando na mesma direção, mas somos espíritos diferentes encarnados aqui na Terra. É interessante a gente lembrar também que é o seguinte, no plano espiritual, isso é tudo muito bem dividido, porque da forma que a gente vibra, é onde a gente vai ser colocado no plano espiritual. Ser colocado, que eu digo, é onde a gente vai estar vibrando. Nas faixas vibratórias, nas colunas espirituais, é todo mundo mais ou menos no mesmo quadrante. Agora, quando a gente vem aqui para a Terra, há uma mescla de 8 e 80. Então, o atrito, o conflito aqui na Terra é muito mais natural. E aí que é a grande questão. Isso se faz necessário, vou frisar a palavra necessário, que a gente está na Terra para vivenciar na carne. Porque senão a gente não precisava encarnar. Estaria no plano espiritual, vibrando com os nossos afins, de alguma forma. E não estou dizendo que é melhor ou pior. Afins.
porque nessa caminhada estamos todos no seu momento, no seu estágio. E assim a gente vai caminhando aos pouquinhos, mas voltamos à questão das diferenças. O mais importante é respeitar o próximo, é agir com o próximo, nem que seja a nível comportamental. Sentimento não vamos exigir muito, mas no comportamento a gente pode agir com o próximo como a gente gostaria que ele agisse conosco. E assim, de alguma maneira, a gente já está minimamente aprendendo a amar esse irmão, apesar das nossas diferenças. Penso eu, né? Kelps, quer complementar? Está desligado seu microfone, Kelps. Pois não. Gostaria sim, e essa fala de Nelson foi interessante, porque é muito fácil amar só os amigos, né? Amar os inimigos é onde está o nosso desafio, né? Do contrário, o que estaríamos fazendo, como o próprio Jesus disse, mais do que os publicanos, né, fazem, né? Então, já que é difícil, porque de fato é difícil para nós, ainda na nosso estágio evolutivo, amar efetivamente alguém com o qual nós não nos afinamos, né? Certamente por um histórico de conflitos, né, pretéritos, mas pelo menos se a gente fizer esse esforço, já que não pode amar como amaria um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, um marido, etc., nós, pelo menos, não fazermos o mal a esse inimigo já é um grande começo, mas adiante nós vamos estar em condições de desejar o bem. Não só não fazer o mal, mas desejar o bem já é melhor, né? Ou não comemorar a desgraça, né, dele, não comemorar o mal que aconteça a esse inimigo, né? Orar por esse inimigo já é um avanço também. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, e essa relação pode se tornar cada vez mais pacífica, até chegarmos num ponto em que nós possamos efetivamente amar, fazer o bem, praticar a caridade para com esse que a gente tenha por inimigo, né? É como diz Divaldo, né? Divaldo diz, eu não tenho inimigos, né? Algumas pessoas podem até ser minhas inimigas, mas eu não sou inimigo deles. É isso, a gente pode até ter pessoas com quem a gente não se afine e que até desejem o mal, até façam o mal a nós. Mas nós devemos ter uma postura diferenciada, né, e buscar, pelo menos, né, essa sequência, né? Não fazer o mal, não desejar o mal. Aos poucos a gente vai orar pelo outro e aos poucos a gente vai chegar ao ponto de amá-lo também. Essa é a nossa missão. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, esse é um programa Letras para a Alma, é uma realização da ALESE, Academia de Letras e Espírito do Estado de Sergipe, e sendo transmitido pela Rádio Brasil Espírita, também pelas redes sociais da emissora e retransmitido pela TV Secal de Florianópolis. E todos os internautas que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer perguntas ou colocar algumas observações para que possa aqui no ar colocar para todos os que estão participando. Meus irmãos, eu não sei se vocês puderam observar que nesse momento, no momento que mais difícil da pandemia, nós observamos algumas iniciativas de solidariedade no Brasil e no mundo também. Mas vamos partir para o nosso país aqui, Brasil. Principalmente, eu pude observar com aquelas pessoas que ficaram desempregadas, aquelas pessoas que tinham empresas que, de repente, começaram a passar necessidade, as empresas fechadas, enfim. E começou a ter uma onda de solidariedade entre iniciativa de pessoas, como também de empresas, ajudando cestas básicas, enfim, com várias outras iniciativas. Kelps, você acredita que a falta de solidariedade... Eu quis botar essa observação para a gente fazer essa pergunta. Você acredita que a falta de solidariedade nos tempos atuais tem sido um entrave para a evolução da humanidade? Em todas as épocas, né, Alberto?
A falta de solidariedade sempre será um entrave à nossa evolução. Nós estamos numa fase da nossa história, digamos assim, planetária, né, de transição, né, nessa lei de progresso, em que não apenas nós, enquanto espíritos, evoluímos, mas também os mundos evoluem. Nada fica estacionário, nada fica estático no universo. Os mundos também evoluem. Nós estamos nessa fase de transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e é natural que esteja, de certa forma, recrudescendo esses conflitos, né? Se a gente vê a própria obra Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que muitos dos espíritos mais empedernidos no mal, eles vieram reencarnar aqui na Terra, né, nas últimas décadas, talvez como uma última oportunidade de se regenerarem. Quer me parecer que boa parte deles não está conseguindo, né? Daí esse recrudescimento aí da violência, da intolerância, não é? Esses movimentos mais radicais, né, de violência, de criminalidade, provavelmente reflexo dessa reencarnação aqui no nosso planeta de espíritos mais acostumados à prática do mal. Mas tudo isso daí faz parte desse processo evolutivo. É como uma ferida que tem que supurar para depois ela ser cicatrizada, né? E nós vamos alcançar esse momento, né? Então, dentro desse quadro que você fala aí, né, dessa intolerância, né, a questão da solidariedade, mesmo assim, a gente vê o quanto as boas práticas, as boas iniciativas, elas ganham corpo, né? A gente vê muito isso na época natalina. Na época natalina é muito mais fácil, né? Parece que, de alguma forma, parece que Jesus se aproxima mais aqui da crosta terrestre, né? E deixa os corações um pouco mais amigáveis, amistosos, mais felizes e caridosos, porque nesse período natalino é comum a gente ver essas iniciativas, né, e participarmos delas. Mas em outras épocas não é tão comum. É comum, por exemplo, no momento de um flagelo coletivo, um terremoto, um tsunami, né, um incêndio de grandes proporções, enfim, alguma catástrofe, alguma coisa assim, que comove de maneira geral a população e elas se voltam para essas iniciativas de solidariedade. E isso é muito importante e é o que a gente viu muito nesse período de pandemia, né? Inclusive, muitas pessoas sendo atendidas por médicos, por psicólogos online, gratuitamente, dada a dificuldade de convivência durante todo esse período, reclusos, né, todos nós, né, cada qual nas suas casas, né, e isso trazendo tantos distúrbios de ordem psíquica, né? Eu saí como psicoterapeuta, mais do que eu, sabe dizer, né? Então, eu acho que isso tudo é reflexo, né? Essas dificuldades todas, reflexo dessa fase de transição planetária, mas, ao mesmo tempo, sabemos que nós temos, sim, uma grande massa de espíritos bons, espíritos que estão numa ascensão, digamos assim, moral, e que basta uma fagulha para acender neles essa vontade de ajudar e praticar a caridade, ser solidários, né? Que busquemos cada vez mais acender esse estopim para que esses espíritos possam realmente praticar o bem. Muito bem. Nelson. Perfeito. O que eu acredito nessa dinâmica toda, vou me estender não só... Aqui em Portugal tem uma outra realidade aqui que nos bateu muito forte, que foi a guerra. Então, não só
a questão da pandemia, que gerou muito esse movimento caritativo, como toda essa solidariedade da comunidade como um todo, como a proximidade com a guerra, toda a movimentação de médicos indo para lá, doação de alimentos, medicamentos, toda essa movimentação do país, aqui também aconteceu isso. E é interessante, como o Kelp estava a dizer, que quando a gente para refletir, não só a época de Natal, essas grandes atrocidades que acontecem, e também a pandemia, que eu acredito que mais ou menos, mas tocou a todos nós, que tudo isso acaba gerando, no fundo, é essa oportunidade, essa é a oportunidade para a gente despertar, para dar uma mexida nas estruturas, na nossa base, e vai gerar ou não, atenção, algum questionamento interno, visando sempre a nossa melhora. Então, esse fato externo que vem ao nosso encontro, que no primeiro momento a gente enxerga aquilo como um grande problema, que é, meu Deus do céu, o que isso está acontecendo? E é o choros e ranger de dentes. Mas quando a gente visualiza no aspecto espiritual, a médio e longo prazo veio para melhor. Porque, de alguma forma, a gente está necessitado disso. A gente não encarnou aqui nessa fase final, nessa fase final do mundo de prova e expiação para regeneração à toa, para vivenciar tudo isso. A gente poderia ter encarnado há 100 anos antes ou 100, 200 anos depois, não sei, mais coisa, menos coisa, a matemática, como é que vai ser essa fase da virada. Mas se a gente está aqui é porque a gente tem que passar por esses estímulos. E claro que cada um vai responder de uma forma. Como o Kelps falou, muita gente levou para negativo, infelizmente. Quantos desdobramentos negativos de fundo emocional, de fundo psicológico, de suicídios se agravaram imensamente por causa desse estímulo que as pessoas não conseguiram equacionar. Isso a gente está falando na ponta extrema, mas vamos para uma coisa mais sutil. Quantos relacionamentos foram desfeitos através do contato familiar que nunca existia antes? Porque teve que ficar fechadinho em casa e aí viu quem é o traste do lado, a esposa viu, e o marido é aquela criança birrenta, porque a gente fugia muitas vezes desse contato através do trabalho, do estudo, porque eu sou muito atarefado, e a vida nos coloca nesse enfrentamento. Então, todos esses enfrentamentos, em todas essas ordens, não só do cunho pessoal, do cunho familiar, do visualizar do que eu quero para a minha vida, do sentido existencial, e tudo isso mexeu muito, mas mexeu também nesse aspecto da solidariedade, da caridade. Porque, de alguma forma, acredito eu, gostaria de pensar, que todos esses fatos são, de alguma forma, oportunidades para esse despertamento. Agora, cabe a nós optarmos por um caminho ou por outro. Aí cada um vai responder o estímulo de uma forma ou de outra. E aí vem todo esse ensinamento para nós aqui, espíritas, ainda mais a tal da responsabilidade de como é que a gente está enxergando, como é que a gente está interpretando esse estímulo que bate a nossa porta. Como é que a gente pode, de alguma forma, estar colaborando com o nosso meio, com a comunidade, com a sociedade, nesse aprendizado do amor, não só no aspecto material, também que é importante, mas no aspecto psíquico, na ajuda com informação. A doutrina espírita vem nos trazer informação, e essa informação que nos liberta. Conhecer a verdade nos libertará. Quanta gente sofre demais por ignorância, por não conhecer a questão espiritual, todo o processo obsessivo, vibração, pensamento, escolha, resultado, consequência. Então, todo esse sofrimento que a gente pode fazer aqui, enquanto oradores, semeadores, trabalhadores da doutrina espírita, é aquela máxima que a gente pode fazer pela doutrina espírita, é ajudar na divulgação, que é essa divulgação que vai colaborar de alguma forma também com as pessoas, com o meio e com todos que estão ao nosso redor. Muito bem, Nelson. Nós vamos partir agora já para a nossa última pergunta, porque o tempo já está terminando. Nelson, qual é o nosso maior propósito nesta encarnação? Essa é pura e simples e muito fácil, mas tão difícil ainda, que é aprender a amar. No final das contas, eu sempre brinco aqui, é uma brincadeira, tá, gente? Que toda essa brincadeira aqui de encarnação, que a gente vem aqui para viver, aí a gente fica
mais ou menos tempo, desencarna logo, aí a gente arruma barulho com a família, com os amigos, e trabalha, e tem a profissão, e vai adquirindo conhecimento, intelecto, ok? Intelecto é fácil, a gente vai, busca, mais ou menos a gente se esforça, a gente consegue. E a moral? E o aspecto do amor, esse aprendizado que Jesus veio nos trazer. Que independente do caminho que a gente escolhe, para a direita ou para a esquerda, das nossas experiências, das nossas vivências, vão nos levar sempre ao mesmo destino final, que é o aprendizado no amor que Jesus veio nos ensinar. É para isso que a gente está aqui. Toda a doutrina do Cristo se resume em 4 letrinhas: amor. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos a amar. Como é que é isso, Nelson? Numa oportunidade dessa que bate uma pandemia, é uma guerra, é quando mexe com a gente, é dentro da família, a gente vai aprendendo a amar, aos pouquinhos vai aprendendo a amar o nosso animal, o nosso vizinho, aquele amigo mais chegado. Aí tem uma dificuldade maior que é amar aquele que a gente não se dá muito bem, que pensa diferente do que a gente, que foge dessa zona de conforto. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a amar. Então, respondendo a sua pergunta, o maior propósito nessa encarnação, no final das contas, seja o caminho, a direção que a gente tomar, porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente opta pelo caminho que a gente quiser. Mas se a gente focar no principal, que é no aprendizado no amor, a gente vai chegar lá, a espiritualidade vai estar vibrando conosco, nos ajudando, nos auxiliando nessa nossa caminhada, apesar das nossas dificuldades, dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, que fazem parte ainda. Mas se a gente estiver focado no propósito, no bem, no amor, e aprender como Jesus veio nos ensinar, a gente chega lá, mais cedo ou mais tarde, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E para você, Kelps, qual é o maior propósito nessa encarnação? Não há a menor dúvida de que Nelson sintetizou bem isso daí, né? É o aprender a amar, né? E aí eu me reporto, nesse contexto, à obra O Livro dos Espíritos, né? Nós temos ali a segunda parte ali com as leis morais, né? E dentre essas leis morais nós temos lei de progresso, lei de conservação, lei de trabalho, mas a última dessas leis, que sintetiza todas as demais, vem a ser a lei de justiça, amor e caridade. Não por acaso, veja, todas as demais são individuais. A lei divino natural, a lei de adoração, do trabalho, a lei de reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei da liberdade. E ele encerra com lei de justiça, de amor e de caridade. Veja, a única dessas leis que tem um tríplice aspecto, deixando bem claro que não se pode falar em justiça sem amor, não se pode falar em caridade sem justiça, de justiça sem caridade, de amor sem justiça. Ou seja, estão todas três entrelaçadas. Então, a gente precisa aprender a ser justo, e justiça aí como sendo respeito ao próximo, respeito aos direitos dos outros, entendendo que o meu direito acaba quando começa o do outro. Né? Nós temos que aprender a amar, mas amar efetivamente, não aquele amor, o amor sensual, o amor banal, o amor paixão, o amor efêmero, não, o amor verdadeiro, o amor na sua essência. E a caridade, né? E aí entra no contexto dessa solidariedade, entra no contexto do fazer o bem, de desejar o bem, de orar por alguém, né? Então, justiça, amor e caridade, essa lei trina, vamos dizer assim, ela sintetiza bem aquilo que nós precisamos fazer como missão em cada encarnação nossa. É nessa, será na próxima, será nas outras, nas seguintes, cada vez mais. Mesmo os espíritos mais evoluídos estão ali aprendendo e praticando e buscando cada vez mais se melhorarem. Praticando a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente conseguir, pelo menos, subir um primeiro degrau aí dessa escada, nós já estaremos exercendo um grande papel.
Muito bem, muito bem. Meus irmãos, nós já estamos finalizando o nosso programa, faltam apenas alguns minutos, e eu gostaria de, antes da gente encerrar o programa, deixar para os nossos convidados, para que eles possam fazer as considerações finais do programa. Eu vou começar com o Nelson. Nelson, fique à vontade. Olha, a consideração final que eu posso dizer, eu quero agradecer a todos aqui pela oportunidade, a primeira vez que eu estou aqui com vocês. É ótimo estar aqui, bater esse papo, falar um pouco sobre alguns aspectos da doutrina, focado nessa mensagem de Bezerra de Menezes, que é tão importante. E importante por quê? Porque o aspecto da solidariedade, já fazendo gancho no que o Kelps disse agora, aquela frasezinha célebre que a gente conhece muito bem, de Coelho Salteado, que é: fora da caridade não há salvação. Ou melhor, fora do amor não há salvação. Então, como é que a gente pode, e aí o questionamento que eu quero trazer para todos aqui nas considerações finais, como é que a gente pode, de alguma forma, aprender, atenção, vou repetir, aprender a ser mais caridoso, aprender a amar mais? É um questionamento que nós podemos fazer diariamente, antes de sair de casa. Quando faz a oração de manhã, normalmente a gente tem esse hábito. Vamos fazer a oração de manhã. Quando terminar, a pergunta assim: como é que eu posso hoje aprender a amar mais o próximo? Mas quem é o próximo? O próximo é esse que cruza a nossa frente. É no caminho para o trabalho, é no trabalho, é na família, é no supermercado, é na farmácia, é onde for. Esse que está ao nosso encontro, de alguma forma, pode estar necessitado de alguma coisa que hoje nós temos para dar. E quando eu falo necessidade de alguma coisa, eu não falo só de dinheiro, não. Eu falo, às vezes, de ouvido, é de ter um pouco de paciência, é, às vezes, de conversar, é, às vezes, uma pessoa que a espiritualidade encaminha até você, porque sabe que você tem condições de auxiliá-la minimamente. Às vezes, é 5 minutos que a pessoa precisa. E pode dar um refrigério para aquela situação que a pessoa está enfrentando, algum conflito, alguma dificuldade, mas aí a gente não tem tempo. Então, vamos ter tempo. Vamos aprender a ser mais amorosos, a estar predispostos exatamente a esse aprendizado no amor. E essa mensagem que eu quero deixar finalmente para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui já às 2h42 da manhã da quinta-feira, que eu estou 4 horas à frente aqui de vocês. Muito Obrigado. bem, muito bem. Fique à vontade. Nossa. Alberto, a minha mensagem final, vou ler só um trecho dessa mensagem do espírito Bezerra de Menezes, né, pela psicografia de Chico Xavier, que é uma mensagem de 23 de abril de 1976, né, exatamente essa mensagem de união, que diz: filhos, o Senhor nos abençoe, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. E aí eu chamo a atenção aqui para o último parágrafo desse texto, do Dr. Bezerra, em que ele diz assim: mantenhamos-nos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas, porque unicamente assim, agindo com fraternidade e progredindo com discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e de ascensão. Então, veja, isso aí eu acho que sintetiza tudo aquilo que nós conversamos aqui na noite de hoje, né? E esse é digamos assim, o roteiro que nós precisamos seguir para que nós possamos realmente aproveitar essa nossa encarnação para fazer o bem, ajudar os outros e, consequentemente, ajudar a nós mesmos. Muita paz, mais uma vez, muito agradecido pelo convite para estar mais uma vez aqui com todos vocês no programa Letras para a Alma. Muito bem, muito bem. Agradecer a Nelson. Nelson, nosso abraço a todos aí da Ilha da Madeira. Também agradecer ao nosso irmão Kelps, do estado da Paraíba, cidade de João Pessoa. Também leve todo o nosso abraço aqui em Aracaju, para todos os paraibanos. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o momento e todos aqueles que posteriormente irão assistir esse programa, que ficará gravado no YouTube. É uma alegria muito grande estar encerrando esse programa e convidá-los para que na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos aqui em mais um programa
Letras para Almas, às 21h45. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Boa noite.